Decidi começar o desafio de 7 dias, sem açúcar após muitos meses lutando contra os efeitos devastadores que o açúcar teve em minha vida. Minha jornada começou com uma determinação firme de resgatar minha saúde e bem-estar, e eu sabia que este desafio seria o primeiro passo decisivo. Eu me lembro claramente do momento em que tomei a decisão. Sentia-me cansada o tempo todo, sem energia para realizar as tarefas diárias que costumavam ser simples. Além disso, eu estava lidando com crises de vontade incontroláveis de consumir doces e produtos açucarados, algo que me acompanhava há anos. Sabia que precisava fazer algo drástico para quebrar esse ciclo. Assim, o desafio de 7 dias sem açúcar apareceu como a solução perfeita para reiniciar meu corpo e mente. No primeiro dia, preparei-me meticulosamente para o desafio. Passei horas estudando rótulos de alimentos, aprendendo sobre os diferentes tipos de açúcares escondidos e procurando alternativas. Comprei uma variedade de produtos sem açúcar e ingredientes saudáveis que nunca tinha experimentado antes. Organizei minha despensa, me livrei dos produtos com açúcar e assegurei que tudo que eu tinha em casa estava alinhado com meu novo objetivo. O início foi turbulento. Enfrentei a tentação constantemente. O açúcar estava em todos os lugares ao meu redor, desde o café da manhã até os lanches da tarde. No entanto, estava determinada a não ceder. Para lidar com os desejos, comecei a beber mais água e me envolvi em atividades que distraíam minha mente dos pensamentos obsessivos sobre doces. Cada refeição era um desafio, mas eu me mantinha focada em encontrar receitas saborosas e alternativas sem açúcar que poderiam me sustentar. Um dia, percebi que a principal dificuldade estava em encontrar opções deliciosas sem sacrificar o sabor. Comecei a experimentar receitas novas e, surpreendentemente, encontrei algumas que não só eram saborosas, mas também satisfatórias. Apesar das dificuldades, eu estava fazendo progressos. Meus níveis de energia começaram a melhorar, e minha mente parecia mais clara. Os efeitos iniciais foram animadores e me motivaram a continuar. Eu não estava sozinha nessa jornada. Compartilhei meu plano com amigos e familiares, e a maioria deles foi extremamente solidária. Recebi encorajamento constante e até mesmo algumas dicas úteis de pessoas que já haviam passado por desafios semelhantes. Para manter a motivação, comecei a registrar minha experiência em um diário, anotando como me sentia a cada dia e quaisquer mudanças notáveis que observava. Havia momentos em que a tentação era quase insuportável, especialmente quando a pressão para comer algo doce estava em seu ponto máximo. Em um desses momentos, recebi uma oferta para ir a uma festa onde sabia que o açúcar seria abundante. Decidi ir, mas levei meus próprios lanches sem açúcar para garantir que eu não cederia às tentações. Esse evento foi um grande teste para minha determinação e um marco importante na minha jornada. O que mais me surpreendeu foram as pequenas vitórias diárias. Cada dia sem açúcar era um triunfo, e eu comecei a perceber uma melhora significativa na qualidade do meu sono. A sensação de acordar revigorada e cheia de energia pela manhã era uma mudança bem-vinda em comparação com a fadiga constante que havia experimentado antes. Durante a semana, busquei apoio em comunidades online que estavam participando do desafio. Essa interação com outras pessoas que estavam passando pelos mesmos altos e baixos foi extremamente encorajadora. Troquei receitas, compartilhei estratégias para lidar com desejos e recebi conselhos sobre como melhorar minha abordagem. Esses contatos foram fundamentais para manter minha motivação alta. À medida que o desafio se aproximava do final, comecei a refletir sobre o impacto que essa semana sem açúcar teve em minha vida. Os resultados foram claros. Eu me sentia mais saudável, mais energizada e, o mais importante, mais no controle de minhas escolhas alimentares. Embora ainda houvesse momentos em que o desejo por açúcar se manifestava, eu havia adquirido ferramentas e estratégias para lidar com isso de maneira eficaz. O desafio de 7 dias, sem açúcar, foi uma experiência reveladora e transformadora. Eu aprendi muito sobre minha relação com a comida e o impacto que o açúcar tem na minha saúde. Olhando para trás, posso ver que foi um passo fundamental para criar hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. O sucesso dessa semana me motivou a continuar explorando novas maneiras de manter uma dieta equilibrada e a compartilhar minha jornada com outras pessoas para inspirá-las a fazer mudanças positivas em suas vidas também. Decidi começar o desafio de 7 dias, sem açúcar após muitos meses lutando contra os efeitos devastadores que o açúcar teve em minha vida. Minha jornada começou com uma determinação firme de resgatar minha saúde e bem-estar, e eu sabia que este desafio seria o primeiro passo decisivo. Eu me lembro claramente do momento em que tomei a decisão. Sentia-me cansada o tempo todo, sem energia para realizar as tarefas diárias que costumavam ser simples.
Além disso, eu estava lidando com crises de vontade incontroláveis de consumir doces e produtos açucarados, algo que me acompanhava há anos. Sabia que precisava fazer algo drástico para quebrar esse ciclo. Assim, o desafio de 7 dias sem açúcar apareceu como a solução perfeita para reiniciar meu corpo e mente. No primeiro dia, preparei-me meticulosamente para o desafio. Passei horas estudando rótulos de alimentos, aprendendo sobre os diferentes tipos de açúcares escondidos e procurando alternativas. Comprei uma variedade de produtos sem açúcar e ingredientes saudáveis que nunca tinha experimentado antes. Organizei minha despensa, me livrei dos produtos com açúcar e assegurei que tudo que eu tinha em casa estava alinhado com meu novo objetivo. O início foi turbulento. Enfrentei a tentação constantemente. O açúcar estava em todos os lugares ao meu redor, desde o café da manhã até os lanches da tarde. No entanto, estava determinada a não ceder. Para lidar com os desejos, comecei a beber mais água e me envolvi em atividades que distraíam minha mente dos pensamentos obsessivos sobre doces. Cada refeição era um desafio, mas eu me mantinha focada em encontrar receitas saborosas e alternativas sem açúcar que poderiam me sustentar. Um dia, percebi que a principal dificuldade estava em encontrar opções deliciosas sem sacrificar o sabor. Comecei a experimentar receitas novas e, surpreendentemente, encontrei algumas que não só eram saborosas, mas também satisfatórias. Apesar das dificuldades, eu estava fazendo progressos. Meus níveis de energia começaram a melhorar, e minha mente parecia mais clara. Os efeitos iniciais foram animadores e me motivaram a continuar. Eu não estava sozinha nessa jornada. Compartilhei meu plano com amigos e familiares, e a maioria deles foi extremamente solidária. Recebi encorajamento constante e até mesmo algumas dicas úteis de pessoas que já haviam passado por desafios semelhantes. Para manter a motivação, comecei a registrar minha experiência em um diário, anotando como me sentia a cada dia e quaisquer mudanças notáveis que observava. Havia momentos em que a tentação era quase insuportável, especialmente quando a pressão para comer algo doce estava em seu ponto máximo. Em um desses momentos, recebi uma oferta para ir a uma festa onde sabia que o açúcar seria abundante. Decidi ir, mas levei meus próprios lanches sem açúcar para garantir que eu não cederia às tentações. Esse evento foi um grande teste para minha determinação e um marco importante na minha jornada. O que mais me surpreendeu foram as pequenas vitórias diárias. Cada dia sem açúcar era um triunfo, e eu comecei a perceber uma melhora significativa na qualidade do meu sono. A sensação de acordar revigorada e cheia de energia pela manhã era uma mudança bem-vinda em comparação com a fadiga constante que havia experimentado antes. Durante a semana, busquei apoio em comunidades online que estavam participando do desafio. Essa interação com outras pessoas que estavam passando pelos mesmos altos e baixos foi extremamente encorajadora. Troquei receitas, compartilhei estratégias para lidar com desejos e recebi conselhos sobre como melhorar minha abordagem. Esses contatos foram fundamentais para manter minha motivação alta. À medida que o desafio se aproximava do final, comecei a refletir sobre o impacto que essa semana sem açúcar teve em minha vida. Os resultados foram claros. Eu me sentia mais saudável, mais energizada e, o mais importante, mais no controle de minhas escolhas alimentares. Embora ainda houvesse momentos em que o desejo por açúcar se manifestava, eu havia adquirido ferramentas e estratégias para lidar com isso de maneira eficaz. O desafio de 7 dias, sem açúcar, foi uma experiência reveladora e transformadora. Eu aprendi muito sobre minha relação com a comida e o impacto que o açúcar tem na minha saúde. Olhando para trás, posso ver que foi um passo fundamental para criar hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis. O sucesso dessa semana me motivou a continuar explorando novas maneiras de manter uma dieta equilibrada e a compartilhar minha jornada com outras pessoas para inspirá-las a fazer mudanças positivas em suas vidas também. No 7º dia do desafio de 7 dias, sem açúcar, eu estava prestes a concluir a jornada que havia começado uma semana antes. A sensação de estar tão perto de alcançar meu objetivo era emocionante, mas também havia uma mistura de cansaço e expectativa. Olhando para trás, parecia que a semana tinha sido um turbilhão de desafios e descobertas, e eu estava ansiosa para ver os resultados finais. Durante essa última etapa, a sensação de alívio e realização estava começando a se instalar. O fato de ter chegado até aqui, sem ceder às tentações, me fazia sentir uma imensa satisfação. A conclusão do desafio não era apenas um marco pessoal, mas também uma prova de que eu havia conseguido controlar uma parte significativa da minha vida que antes parecia incontrolável. No início do dia, fiz uma avaliação rápida do progresso que havia feito até agora. Meus níveis de energia estavam consistentemente mais altos, e a clareza mental que experimentei ao longo da semana era notável.
Os efeitos positivos eram evidentes, e eu estava começando a ver mudanças em minha aparência física. A sensação de estar mais leve e em controle de minha dieta era extremamente gratificante. Para marcar o final do desafio, decidi preparar uma refeição especial. Escolhi uma receita que fosse não apenas saborosa, mas também uma forma de celebrar as conquistas da semana. Fiz um prato com ingredientes frescos e saudáveis, e adicionei uma sobremesa sem açúcar que havia testado e aprovado durante o desafio. Preparar essa refeição me fez sentir que havia alcançado algo significativo, e a celebração de minhas vitórias foi um momento especial. O acompanhamento do desafio não foi apenas uma questão de celebrar o sucesso, mas também de refletir sobre as lições aprendidas. Eu fiz uma lista das principais mudanças que observei em mim mesma durante a semana. Entre elas, estavam a melhoria no meu humor, o aumento da minha disposição para atividades físicas e a diminuição das crises de vontade por açúcar. Esses resultados não apenas validavam meu esforço, mas também me davam uma visão clara dos benefícios reais de seguir uma dieta sem açúcar. Durante o dia, também tomei o tempo para agradecer a todos que me apoiaram ao longo da jornada. Minha família, amigos e a comunidade online foram essenciais para manter minha motivação alta e fornecer o encorajamento necessário. Agradeci a todos que participaram e ofereci meu apoio a outros que estavam começando o desafio, compartilhando minhas experiências e oferecendo conselhos úteis. Para consolidar minha experiência e os benefícios que obtive, decidi escrever um resumo detalhado do desafio e das mudanças que experimentei. Esse resumo serviu como um guia para futuras referências e também como um recurso para compartilhar com outras pessoas interessadas em iniciar uma jornada semelhante. Documentar minha experiência foi uma forma de reforçar meu compromisso com um estilo de vida saudável e de ajudar os outros a alcançar seus próprios objetivos. O final do desafio também me fez refletir sobre como incorporar as mudanças que havia feito em minha vida cotidiana. Eu sabia que o objetivo não era apenas completar a semana, mas também adotar hábitos saudáveis a longo prazo. Planejei como manter um equilíbrio saudável em minha dieta e continuar a aplicar as práticas que haviam funcionado bem durante a semana. Eu estava ciente de que a conclusão do desafio não significava o fim da minha jornada em busca de uma vida saudável. Em vez disso, era um ponto de partida para uma nova fase. Estabeleci metas de longo prazo para continuar monitorando e melhorando minha saúde, e criei um plano para ajustar gradualmente minhas escolhas alimentares enquanto mantinha os benefícios obtidos. A conclusão do desafio de 7 dias, sem açúcar, foi uma experiência transformadora e fortalecedora. Eu aprendi a importância da autodisciplina, a necessidade de fazer escolhas conscientes e a capacidade de superar os desafios que antes pareciam insuperáveis. A sensação de realização e os benefícios tangíveis foram uma recompensa valiosa pelo esforço investido. Ao olhar para trás, percebo que esse desafio foi mais do que uma simples experiência alimentar. Foi uma jornada de autodescoberta e transformação pessoal. As lições aprendidas e os resultados alcançados me deram uma nova perspectiva sobre a importância de cuidar de minha saúde e bem-estar. Estou animada para aplicar o que aprendi e continuar a construir sobre essa base sólida para um futuro mais saudável e equilibrado. Ao final do desafio de 7 dias, sem açúcar, fui tomada por uma sensação de realização profunda e gratidão. Concluir esse desafio foi uma jornada transformadora, que não apenas mudou meus hábitos alimentares, mas também me ofereceu uma nova perspectiva sobre minha saúde e bem-estar. Agora, era hora de refletir sobre a experiência e avaliar o impacto real que essa semana teve em minha vida. Nos últimos dias do desafio, a intensidade dos desejos por açúcar havia diminuído significativamente. Eu me sentia mais equilibrada e menos obcecada por doces e sobremesas. A percepção de que podia viver sem a constante necessidade de açúcar foi um grande avanço. Comecei a notar uma melhora substancial na minha qualidade de sono. Acordava me sentindo renovada e descansada, algo que não experimentava há muito tempo. Durante a semana, os pequenos sucessos diários se acumulavam e se tornavam evidentes. A energia que eu tinha estava mais estável e consistente. Não havia mais os altos e baixos bruscos que costumavam acompanhar o consumo de açúcar. Sentia-me mais alerta e concentrada, o que impactou positivamente minha produtividade no trabalho e nas atividades diárias. Essa clareza mental foi uma das mudanças mais notáveis e valiosas que experimentei. Além dos benefícios físicos, houve uma transformação emocional significativa. Eu me sentia mais no controle de minha vida e das minhas escolhas alimentares. A sensação de empoderamento ao enfrentar a tentação e resistir ao desejo de comer açúcar foi incrivelmente gratificante. Esse controle recém-descoberto me deu uma confiança renovada, que se estendeu a outras áreas da minha vida. O suporte que recebi de amigos, familiares e da comunidade online foi crucial para o sucesso do desafio.
As palavras de encorajamento e o compartilhamento de experiências semelhantes foram uma fonte constante de motivação. Essa rede de apoio tornou a jornada mais suportável e menos solitária. A troca de dicas e receitas com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo desafio foi uma maneira eficaz de manter o entusiasmo e a determinação. No último dia, decidi celebrar minha conquista de forma especial. Organizei um almoço com amigos e familiares para compartilhar minha experiência e os resultados do desafio. A refeição foi composta por pratos saudáveis e deliciosos, preparados com alternativas sem açúcar que havia descoberto ao longo da semana. Foi um momento de celebração e reconhecimento do esforço que havia colocado para concluir o desafio com sucesso. Ao refletir sobre o impacto do desafio, percebi que a experiência me havia dado ferramentas valiosas para enfrentar futuros desafios alimentares. Havia aprendido a identificar e evitar açúcares ocultos em produtos processados, e a importância de escolher alimentos frescos e naturais. Essas lições foram fundamentais para a construção de uma dieta equilibrada e saudável a longo prazo. Com base na minha experiência, também me senti motivada a ajudar outras pessoas a iniciar suas próprias jornadas sem açúcar. Comecei a compartilhar minhas dicas e estratégias em redes sociais e blogs, oferecendo orientação e inspiração para aqueles que estavam considerando fazer um desafio semelhante. A ideia de inspirar e apoiar outras pessoas a melhorar suas vidas foi uma maneira positiva de aproveitar o que havia aprendido. A conclusão do desafio me deu uma nova perspectiva sobre a importância da alimentação saudável e o impacto que ela pode ter em nossa vida. Eu compreendi que o desafio não era apenas uma semana sem açúcar, mas um ponto de partida para uma mudança de estilo de vida mais ampla. A experiência foi um catalisador para adotar hábitos alimentares mais conscientes e duradouros. Eu sabia que, para manter os benefícios alcançados, era importante continuar a aplicar os princípios que aprendi durante o desafio. Criei um plano de manutenção que incluía a integração gradual de opções saudáveis e a monitorização constante de meus hábitos alimentares. Esse plano garantiu que os ganhos do desafio fossem sustentáveis e que eu continuasse a progredir em direção a uma vida mais equilibrada e saudável. A jornada de 7 dias sem açúcar foi um marco importante na minha vida. O impacto positivo na minha saúde física e mental, aliado à confiança e autocontrole que ganhei, foi inestimável. O desafio me ensinou a importância de enfrentar os desafios com determinação e de adotar um estilo de vida saudável como uma prioridade. Estou grata pela experiência e animada para continuar aplicando o que aprendi para viver uma vida plena e saudável.